Olá, bem-vindo ao canal, sou o Reverendo Juan Vieira. Neste canal nós temos a proposta de estarmos estudando o texto da Palavra do Senhor e hoje nós estaremos estudando o livro de Mateus, é um trecho do Sermão do Monte, capítulo 6, apenas do versículo 25 até o versículo 33. Vamos lá então? Diz assim: E por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou de beber, ou pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual dentre vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andeis ansiosos quanto que ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amados, o Sermão do Monte, né, são 3 capítulos, né, começa no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Lucas também registra pontos e Marcos também, mas então vamos trabalhar com esse, com esse texto aqui de Mateus. Está lá em Lucas 12, 22 a 31, mas vamos trabalhar com esse texto de Mateus. O que acontece é que Jesus, ele naquele momento ali, ele estava com muitas pessoas em volta dele, porque Jesus estava fazendo muitas curas, né, cuidando de pessoas. Então as multidões já começaram a cercar Jesus. Mas naquele momento Jesus ele se acomoda, né, exatamente para começar a ensinar. E o texto vem falando para nós que os discípulos chegam perto de Jesus, né? Segundo Lucas lá, um grupo de pessoas também chega, né, e automaticamente as multidões estavam ali ouvindo também. E a ideia de Jesus é ensinar aos seus discípulos e àqueles que estão ali, né, que estão ali, exatamente por quê? Porque o próprio Mateus registrou para nós lá no capítulo 22, versículo 29, quando Jesus teve um embate com os saduceus, Jesus falou assim: vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Estava falando sobre a ressurreição, mas Jesus está querendo dizer para eles o seguinte, que na verdade eles não conheciam as escrituras, nem o poder de Deus, né? Não conhecia na verdade Deus, o Senhor, né? Então Jesus está trazendo essas informações para nós aqui, trazendo nessa parte aqui, dizendo que Deus ele realmente está no meio de todos nós, cuidando de todas as coisas. Já que a religiosidade ela trazia Deus de forma distante, né, naquele período, Jesus aqui ele coloca Deus perto das pessoas, junto com as pessoas, e Deus assim exatamente dentro do contexto das pessoas. Então esse texto fala exatamente sobre isso, né? Não um Deus distante, mas um Deus perto, né? Um Deus que está perto do povo de Israel. E no entanto, a maneira como a religiosidade, aqueles homens tratavam, né, Deus e as multidões, as pessoas, era algo muito ruim, porque eles colocavam Deus tão distantes e eles eram as pessoas que decidiam no lugar de Deus, né? Então era complicado. Aí o Senhor Jesus veio naquele momento difícil, né? Momento de confusão, né? Eu diria até que é de confusão religiosa, e Jesus ele começa a ensinar exatamente falando que Deus não está longe, né? Eles que estavam distanciando Deus das pessoas, né? Aquele tipo de religiosidade. Então, esse texto aqui ele fala exatamente para nós isso, né? Por isso eu digo, não andeis ansiosos, né? Com o que haveis de comer, do que haveis de beber, ou o que haveis de vestir, né? Não andar ansiosos, né? Aí Jesus ainda fala, a vida, né, não é mais importante a vida do que o alimento, né? E assim o corpo é mais do que as vestes, né? Mais do que as vestes, porque na verdade a vida que Deus dá, né? Você acha que a vida que Deus dá, que é algo difícil, Deus não conseguiria dar o alimento, né? E o corpo que Deus deu, você acha que
assim, de Jesus falando que ele não conseguiria dar o alimento, né, dar o alimento, então é exatamente isso. Aí Jesus começa a dar dois exemplos. Ele dá o exemplo das aves dos céus, né? Que elas não semeiam, nem colhem, e Deus as sustenta, as aves do céu. Quer dizer, existe a ideia de Deus, Jesus está falando aqui que Deus controla toda a questão da, da subsistência dos animais, de todas as coisas, das plantas. A ideia de que Deus tem um controle biológico de todas as coisas. Tem um controle biológico de todas as coisas. E aí, o texto ainda fala o seguinte: qual de vós que ansioso por esteja pode acrescentar um côvado, quer dizer, um dia, um momento da sua vida, né? E a ideia de que Deus tem controle de tudo. Então, ao invés de ser um Deus distante, é um Deus perto que Jesus está querendo mostrar para os discípulos e para as multidões. Não é um Deus longe, é um Deus que está perto, está junto, né? Que tem controle da questão biológica de todas as coisas, os animais, né? Tem controle de tudo, né? E aí ainda diz o seguinte: por mais ansioso que nós possamos estar quanto ao vestuário, aí ele fala assim: considere, dá uma olhadinha lá nos lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória não se vestiu como um deles, né? Salomão era um homem muito poderoso, né? Era um homem tão poderoso, tão rico que assim, os palácios de Salomão é uma coisa fantástica, uma coisa extraordinária. Salomão a Bíblia relata que realmente ele era um homem que tinha muito poder e muita riqueza. E é um homem de tanta sabedoria que os povos, né, os líderes dos povos vinham lá aprender de Salomão, o seu conhecimento, a sua sabedoria. E Salomão realmente era um homem muito rico. Nem ele conseguiu se vestir como os líderes do campo, né? Toda a sua glória. Jesus reconhece que Salomão teve dias de glória realmente, dias de glória, né? Então, amados, aí nem Salomão, né, com toda a sua glória, conseguiu se vestir como os líderes do campo, né? E aí o versículo 30 fala, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, né, homens de pequena fé. A ideia de que a fé estava pequena porque o ensinamento estava sendo feito errado e automaticamente eles viam um Deus muito distante, né, um Deus que estava participando da vida deles. Né? Então aí Jesus fala: não vos inquieteis que vocês havendo de comer, né, de beber ou que vestir, né? Porque ele fala os gentios, no caso do povo de Israel, os gentios, pessoas que andam sem Deus, quer dizer, que não tem essa intimidade com Deus, não está próximas de Deus, é que pensam sim, que anda distante do Senhor. Quer dizer, então o povo de Israel estava andando distante do Senhor. Né? As pessoas que pensam assim, que Deus está longe, que não está cuidando, né? Que pensam dessa forma. E aí Jesus ele fala no versículo 33 uma palavra muito importante: buscai, pois, em primeiro lugar. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. O que é buscar o reino de Deus e a justiça de Deus? Buscar a presença de Deus, buscar a presença do Pai, né? Para gerenciar a vida, E a sua justiça, né? Quer dizer, a sua palavra, aquilo que ele ensinou, né? O amor, a perdão, a misericórdia, a justiça de Deus. Então, buscar a presença de Deus. A ideia de buscar a presença de Deus para a vida, para gerenciar a vida. O reino de Deus, viver na perspectiva de reino, né? Buscar a presença de Deus, né? Então, amados, esse é o texto que nós acabamos de ler. Vamos fazer agora algumas aplicações para nós hoje, para nossos dias. Embora nós estávamos discorrendo alguns pontos e automaticamente quase que já ficou uma aplicação. Mas vamos lá algumas aplicações. Primeira aplicação: existe um grande erro, talvez hoje, muitos pensando que Deus não está presente nas nossas áreas da vida, em todas as áreas da vida. Ah, não, Deus não está presente, a gente aqui resolve todas as coisas, assim como aquele grupo religioso, achando que Deus não estava presente. Aí Jesus vem falando assim: não, Deus está presente. Né? Ele controla todas as coisas, né? Deus controla a questão do alimento, Deus controla a questão do vestuário, até os seus dias, tá? Está nas mãos de Deus, né? Quem pode acrescentar, quer dizer, até a nossa vida está nas mãos do Senhor, né? Tudo que precisamos para a subsistência, né? Não podemos falar comer, beber, vestir, tudo, né? Compra de mercado, morar, estudar, tudo está nas mãos do Senhor, tudo, né? E tudo Deus é que controla essas coisas. Então, essa consciência temos que ter. E Jesus quis passar essa ideia para os discípulos, as pessoas que estavam com ele ali, naquele momento. Deus tem o controle de todas as coisas. O problema é quando nós agimos como aí, né, os religiosos daquele período, como gentios, nós queremos resolver essa vida sozinhos, sem Deus. Aí é complicado. Porque, na verdade, amados,
A questão de comer, beber, vestir, né, todas essas coisas, a questão dos bens materiais, dos valores financeiros, do emprego, isso é espiritual. Isso também é espiritual. Significa que Deus deve estar presente em todo o decurso da nossa vida, todas as áreas da vida. É, Nós queremos tirar Deus de partes da nossa vida, não reconhecer o poder de Deus sobre todas as áreas da vida. Então, não reconhecer o poder de Deus leva realmente a situações ruins, né? Israel penou naquele período. Israel penou por causa do distanciamento do Senhor. Então, Jesus está falando o seguinte, que Deus ele coordena todas as coisas, está perto de todas as coisas, que nós devemos fazer, buscar a presença do Pai, para que nós possamos viver a nossa vida na presença de Deus e todas as áreas da nossa vida Deus possa estar participando. Participação de Deus em todas as áreas da nossa vida. Né? Então, amados, todas as áreas da nossa vida, buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa, na verdade, colocar Deus, né, para estar junto conosco em todas as áreas da nossa vida. Buscar a justiça de Deus é procurar entender a vontade de Deus para todas as questões da nossa vida. Então essa é uma aplicação simples que nós estamos fazendo e exatamente trazendo o que Jesus vem ensinar para nós, que Deus ele tem controle de todas as coisas e nós devemos ter essa consciência, ciência de tudo isso, de que Deus ele tem o controle de tudo. E é interessante que Jesus, na prática, ele fez isso, né? Ele entrou na vida das pessoas, né? Ele curava, né? Ele alimentou, né? Jesus fez uma série de coisas, ele entrou na vida particular das pessoas, na vida pessoal de cada um. A intromissão de Jesus foi espiritual, mas foi também na área material, foi na área da saúde, foi em todas as áreas, a área familiar, até a questão das crianças, deixar vir amigos pequeninos, quer dizer, Jesus ele introduz, né, todos na presença do Pai. Então, amados, às vezes nós ficamos ansiosos pela vida, né, por todas as coisas, né, e sozinho para gerenciar a vida, gerir a vida é ruim. E a orientação de Jesus é que realmente buscar em primeiro, né, todas as coisas na nossa vida, o reino de Deus. Né, tudo que nós vamos fazer, o reino de Deus deve estar presente. Tudo que nós vamos fazer, a justiça de Deus, quer dizer, a vontade de Deus deve estar presente. A nossa vontade deve ser permeada ou testada pela vontade de Deus. Muitas coisas nós devemos fazer e exatamente colocar na presença de Deus em muitas situações. Em muitas situações nós já estamos vendo Deus fazer, né? Nós percebemos que Deus está fazendo, mas muitas questões que nós temos dúvida, nós devemos consultar ao Senhor. Senhor, e aí? Que devo fazer isso? É a tua vontade? Apresentar diante do Senhor. Né? O reino de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus possa estar nos fortalecendo e cada vez mais buscando a presença de Deus. Buscar o reino de Deus para todas as áreas da nossa vida. Tenha certeza que nós teremos dias mais tranquilos e menos ansiosos. E Deus vai cuidar de todas as áreas da nossa vida que precisa de reparos, precisam de ajuste, porque Deus é um Deus presente, né? E Jesus ele exatamente alertou isso aos discípulos e a todos que estavam ali. E tenha certeza que esse texto está alertando a cada um de nós hoje. Deus abençoe, tá, amados? Deus é um Deus presente, é o Deus de perto, não é um Deus de longe, né? Tem que luz. És Deus de perto e não de longe. Então Deus é um Deus que está perto de nós, né? Está cuidando das nossas vidas. Deus abençoe a todos. E você que ficou até o final, né? O vídeo hoje ficou um pouco mais longo, né? Deixe o seu like, né? Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estar aí recebendo da porção da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos.